pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, e o anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje eu vou falar do feminismo cristão, sendo um tema, por um lado, meio polêmico e, por outro, como quem vai expor é um padre, ou seja, um homem. Alguma mulher poderia ficar incomodada achando que será uma abordagem machista, puramente religiosa e desconectada da realidade. Eu espero que não seja assim. Até porque vou me apoiar, antes de tudo, em escritos femininos, mulheres que escreveram ou deram entrevistas sobre esse tema. Mas ainda, queria iniciar citando alguns dados de uma pesquisa feita pela famosa rede de rádio e televisão de Londres, a BBC. Em 2019, entrevistaram mulheres na Europa para ver a taxa de adesão ao feminismo. Isso é, quantas mulheres se consideram feministas? E o resultado os deixou desconcertados, porque foi muito mais baixo do que imaginavam. Só 34% das mulheres inglesas se consideraram feministas. Na Alemanha, só 8% e na Noruega, 22%. Ou seja, por mais que as feministas façam barulho, tentem dizer que todas as mulheres pensam como elas, a realidade é bem diferente. E por quê? Eu acho que o motivo principal é o fato de que a mulher defendida por boa parte das feministas, especialmente pelas mais radicais, contraria a realidade dos fatos, as inclinações naturais das mulheres. O que eu quero dizer com isso? Achar que a emancipação da mulher é que ela renuncie à maternidade, que ela busque só a sua autorrealização profissional, que ela não case e procure satisfazer as suas necessidades sexuais sem comprometer-se em formar uma família, é contrário à psicologia feminina e impede, na prática, a verdadeira felicidade das mulheres. Eu penso que em relação a isso, há uma cena do Evangelho que poderia ser aplicada a esse feminismo meio revolucionário, sem valores cristãos, fundamentado num certo egoísmo de buscar o sucesso profissional acima de tudo, uma atitude de autossuficiência, tantas vezes, em relação a Deus e aos outros. Eu refiro-me a uma passagem do capítulo 13 do Evangelho de São Lucas. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: "Estás livre de tua doença." Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. O Evangelho diz que essa mulher tinha uma doença espiritual. Estava possuída pelo demônio que a deixava encurvada, olhando para baixo, para si mesma, sem a capacidade de erguer-se e olhar para o céu. Pois, de algum modo, há mulheres que estão doentes espiritualmente, não por causa de um espírito demoníaco, que é muito raro, mas simplesmente por causa do orgulho, porque querem viver como se Deus não existisse. Olham só para si mesmas,
estão focadas no individualismo doentio que as impede de olhar para o céu, de olhar para Deus, de olhar para os outros. Querem a toda custo o seu sucesso. Viver com uma liberdade sem limites, fazer o que desejam, né, sem nada que as limite, né, sendo donas dos seus corpos e das suas vidas, como se não existisse um certo e um errado, como se Deus não tivesse um plano de Deus para cada um de nós, para os homens e para as mulheres. Como é lógico, isso também acontece com muitos homens, que estão dominados por essa doença espiritual do orgulho não combatido, porque orgulho todos nós temos, em maior ou menor medida. Mas se lutamos contra ele, se procuramos não ficar escravos, né, dessa cegueira espiritual, dessa doença que nos quer levar a pensar que somos melhores que os outros, que temos direito a fazer qualquer coisa, porque, né, afinal de contas, somos donos da nossa existência e renunciamos às regras, aos mandamentos, ou criamos os nossos próprios mandamentos. Isso não é uma emancipação. Na verdade, é o contrário, é uma escravidão. Eu queria citar umas palavras de uma mulher que foi uma grande teóloga alemã, Jutta Burggraf. Ela morreu em 2010, deu muito tempo aulas na Universidade Pontifícia da Santa Cruz, em Roma. E num longo artigo, cujo título é Para um Feminismo Cristão, ela diz assim: a pessoa humana como tal, homem e mulher, alcança sua própria plenitude só no dom sincero de si. Realiza-se em dar-se. E com essas palavras ela recorda que a vocação do ser humano, do homem e da mulher, é uma vocação para o amor, para a doação do seu ser a Deus e aos outros. Algo que parece que não está muito presente em certos feminismos, que só falam de direitos, que só fazem exigências, como se toda a sociedade moderna estivesse contra elas. Claro que ao longo da história, e ainda hoje, a mulher foi e é discriminada, e isso deve ser corrigido. Mesmo no Brasil, ainda no século XX, até um certo momento a mulher não podia nem votar. Era muito difícil uma mulher, até uma determinada época, entrar numa faculdade, estudar, era mal visto, ter um trabalho profissional, ter um cargo elevado numa empresa. Os seus salários eram e ainda são, em alguns lugares, mais baixos que os dos homens, por uma discriminação, talvez. E isso que é injusto, o feminismo soube combater, diminuir essa desigualdade, e deve continuar a fazê-lo, porque não tem sentido, né? Uma discriminação injusta. Mas o problema é que além dessas reivindicações lícitas e boas, muitas feministas começaram a batalhar para acabar com as diferenças entre o homem e a mulher. Isso já é um problema. Porque Deus, diz o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, criou o homem e a mulher. Essa é a realidade que todos percebemos, né, na convivência com os outros. Há uma diferença física, há uma diferença psíquica, há uma diferença espiritual entre um homem e uma mulher. Os dois têm a mesma dignidade, são filhos de Deus. Estão chamados igualmente à santidade. O homem não é melhor que a mulher só por ser homem. A mulher não é melhor que o homem só por ser mulher. Cada um tem os seus dons pessoais, os seus talentos, as suas capacidades. E essa diferença é muito positiva, porque os dois se complementam, porque cada um tem um papel a desempenhar no mundo. E é isso que o feminismo, alguns feminismos, não aceitam. Ao tentar igualar aquilo que é diferente.
Não na dignidade, insisto, mas no modo de ser masculino e feminino. O São José Maria, numa entrevista concedida a uma mulher chamada Pilar Salcedo, no ano 66, 68, por uma revista de Madrid, depois foi essa entrevista publicada com o título A Mulher na Vida, do Mundo e da Igreja, no livro Questões Atuais do Cristianismo. Ele diz assim: a mulher está destinada a levar à família, à sociedade, à igreja, algo de característico que lhe é próprio e que só ela pode dar. Sua delicada ternura, sua generosidade incansável, seu amor pelo concreto, sua agudeza de engenho, sua capacidade de intuição, sua piedade profunda e simples, sua tenacidade. A feminilidade não é autêntica se não reconhece a formosura dessa contribuição insubstituível e se não a insere na própria vida. Ou seja, o ser feminino tem umas qualidades muito específicas, como se lê nesse texto: amor pelo concreto. Basta pensar em Nossa Senhora nas bodas de Caná, como repara que faltou vinho, como procura resolver esse problema para que os noivos não passem vergonha, ou a capacidade de intuição. Quantas vezes uma mãe intui que o filho está precisando de algo, que ele está triste, que ele está preocupado, e o pai, que tem menos intuição, não capta. O que se dizer, então, da delicada ternura, que é próprio das mulheres. Normalmente, as mulheres são mais carinhosas que os homens. Elas quando cuidam dos doentes, no relacionamento com os outros, tem muitos detalhes, né, de afeto, de delicadeza, né, porque é um dom que Deus lhes deu a elas. O que seria do mundo sem as mulheres? Poderíamos dizer um grande quartel. E por isso também diz a doutora alemã Jutta Burgraff: emancipação vem então a significar para a mulher possibilidade real de desenvolver plenamente as suas virtudes próprias, as que tem em sua singularidade e as que tem como mulher. E é uma mulher que diz isso, que reconhece, né, que nos mostra que existem essas virtudes próprias, que é próprio de uma mulher, né, agir de uma maneira determinada. Tem dons particulares. E é muito triste quando a sociedade quer tirar esses dons da mulher, igualá-las aos homens, fazendo que elas percam aquilo que tem de mais belo, de mais profundo, de único, as suas virtudes próprias. Isso se nota muito quando pensamos nos diversos trabalhos que uma pessoa pode realizar na sociedade. Ainda que tanto o homem como a mulher podem fazer os mesmos cursos técnicos, universitários, trabalhar em todas as profissões, é fácil de perceber que algumas profissões atraem mais os homens e outras mais as mulheres. E não é por uma construção social, como dizem algumas feministas. É pela inclinação natural do ser feminino e do ser masculino. Não é difícil de perceber que num curso de pedagogia, as mulheres se identificam mais, que num curso de eletricidade, os homens sentem-se mais atraídos. E não é necessário mudar isso, porque que cada um se sinta bem, né, à vontade naquilo que gosta de fazer, que sente-se inclinado a realizar, de acordo com o seu modo de ser. Mas o que sim a sociedade atual, especialmente as feministas, nem sempre conseguem perceber, é que o trabalho mais importante não é ser, presidente de uma multinacional, né, governador, governadora de um estado,
mas o trabalho realizado com mais amor, como um serviço aos outros, seja numa tarefa manual, seja num trabalho intelectual. É isso que tem mais valor. Em relação a esse ponto, eu queria citar umas palavras de Isabel Sanches, que é a mulher com o cargo mais alto dentro do Opus Dei. Cerca de um ano atrás, fizeram uma entrevista com ela e lhe perguntaram: você ocupa a posição mais importante que uma mulher pode ocupar no Opus Dei. É a secretária da Assessoria Central, um organismo formado por cerca de 40 mulheres de diferentes nacionalidades. O que vocês fazem? E ela responde: a Assessoria Central é o conselho que ajuda o prelado em todos os assuntos relacionados às mulheres, formação, impulso. Nós colaboramos com motor e criatividade porque a mulher é tão ligada à vida concreta, que isso sempre a leva a procurar novas soluções. E agora ela vai dizer algo muito importante. Mas eu não tenho certeza de que eu ocupe a posição mais importante. A mais importante é a pessoa capaz de fazer mais bem ao seu redor. E esse alguém, eu não sei quem é. Pode ser uma mulher idosa que quase não consiga mais falar, ou uma esposa africana que leva a sua família para a frente. Isso também vale para os homens. O trabalho mais importante não é o que traz um status social maior, não é aquele onde a pessoa ganha mais dinheiro. O trabalho mais valioso é aquele através do qual uma pessoa é capaz de servir mais, de ajudar mais pessoas ao seu redor. E se olhamos pelo lado espiritual, é o trabalho realizado com mais amor a Deus. Na lógica, porém, do feminismo, o trabalho manual, esse trabalho oculto para servir os outros, é visto como submissão, falta de personalidade. E por isso falam tanto de empoderamento, do que a mulher deve fazer para tornar-se poderosa, dona da sua própria vida. E nesse sentido, o empoderamento feminino deveria ajudar uma mulher que se dedicasse a cuidar da sua família ou do trabalho da casa a se rebelar, a libertar-se. É o que pensam certas feministas. Só que é uma grande cegueira. É uma doença espiritual como aquela que mencionávamos antes, aquela mulher do Evangelho encurvada. Essas feministas não percebem que a grandeza do ser humano encontra-se, antes de tudo, na sua capacidade de servir. Cada um na sua profissão e condição, homem ou mulher, pessoa casada ou solteira, trabalhando em casa ou fora de casa, realizando trabalhos manuais ou intelectuais. O que importa é a motivação pela qual fazemos as coisas e não o que fazemos. Nesse sentido, há uma dificuldade para captar o valor do trabalho do lar, trabalho doméstico, seja de uma mãe ou de um pai, seja de uma pessoa que se dedica profissionalmente a esse trabalho. Porque ao invés de pensar no serviço maravilhoso, importantíssimo, que se presta aos outros, à sociedade, através dessas tarefas, do cuidado da casa, do cuidado das pessoas, o que tanta gente pensa é no reconhecimento social. E como esse trabalho nem sempre é reconhecido, é valorizado, é aplaudido, então parece que ele não tem valor. Então vamos pedir a Jesus, agora falando com Ele no nosso coração, fazendo um pouquinho de oração, porque é preciso pedir as graças para Deus, recorrer a Ele, a Deus que é nosso Pai, nosso irmão, nosso amigo, que está disposto a nos ajudar, que pode nos ajudar, é dizer: Senhor, que eu veja, Senhor, que nós vejamos, que
que todas as pessoas vejam, também as feministas, as radicais ou não radicais, né, que a nossa vida, o valor da nossa vida está no amor e não nos títulos acadêmicos e não nos cargos que possamos ocupar na sociedade. E para ver como é assim, basta pensar que Jesus Cristo, o próprio Deus feito homem, quer dizer, quando Cristo vem à Terra, assume a natureza humana, diz ele depois, ao ensinar o Evangelho, a transmitir a palavra de Deus, que ele tinha vindo para servir e não para ser servido. E ele escolhe para si mesmo um trabalho manual, simples, um trabalho de carpinteiro. E a sua mãe, a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus, dedica toda a sua vida a servir como mãe, como esposa, como dona de casa. Poderíamos pensar, então a vida de Cristo não teve valor, a vida de Nossa Senhora, né, foi perdida, mas não é o que, por exemplo, o mensageiro de Deus, o arcanjo Gabriel, diz, né, da parte de Deus, quando se apresenta aquela moça, Maria, para comunicar a ela a sua vocação, a chama de cheia de graça. E Isabel, a sua prima, a chama de bendita entre todas as mulheres, a mais feliz de todas, porque foi quem mais serviu, a que mais amou, e por isso é a cheia de graças, né? Tem um coração grande, um coração repleto de amor. E por isso nós podemos falar que existe um feminismo cristão. O próprio Cristo exaltou a mulher e confiou a ela uma missão muito grande na igreja e no mundo. Basta pensar que Maria Madalena, a primeira que viu o Cristo ressuscitado, segundo os evangelhos, recebeu como missão anunciar aos apóstolos, aos homens, esse acontecimento. Ela é enviada a servir, a levar a alegria da ressurreição aos outros, dar testemunho da vitória de Cristo sobre a morte. E ao pensar em vir ao mundo, quando Deus decide, né, que vai se encarnar, vamos celebrar daqui a pouco no Natal, né, o nascimento do menino Jesus, Deus que se faz homem, ele pensa numa mulher, aquela que será sua mãe, aquela que a partir de então poderá ser chamada de Mãe de Deus. E dá a ela uma tarefa única, a mais maravilhosa, mais transcendente que uma criatura pode realizar nessa terra, porque confia a ela a missão de gerá-lo, de educá-lo, de prepará-lo para realizar a redenção da humanidade, a salvação de todas as pessoas. De modo que Deus e a Igreja Católica valorizam muito a mulher e esperam muito de vocês. Mas para isso é importante perceber que a grandeza de uma mulher, olha, não está na sua beleza, nem na sua simpatia, nem na sua profissão, mas na sua santidade. Esse devia ser o ideal mais alto, mais desejado por qualquer mulher cristã, por qualquer pessoa. E é necessário para isso combater um defeito que dificulta bastante olhar para cima, não ficarmos encurvados como aquela doente do Evangelho, que é o defeito da vaidade. Às vezes se fala de uma vaidade boa, que não é propriamente vaidade, porque a vaidade é um pecado, é um defeito, mas isso, há um cuidado com o corpo, com a aparência, né, que é muito razoável, né, sei lá, seria uma falta de consideração, né, com as outras pessoas, que você levantasse da cama, sem escovar o dente, sem se pentear, e saísse do jeito que você está, para o trabalho ou para onde for, né? Por favor, não faça isso que é
desagradável, né? Se produz um pouquinho, né? E põe uma roupa elegante e passa, né? O que for, né? Um batom e se penteia e etc. Não é errado fazer isso, arrumar-se para apresentar-se diante dos outros de um modo agradável e elegante. É virtude da caridade, é parte do amor, é um serviço. Agora, algo bem diferente é o que se vê hoje nas redes sociais e também no mundo real, né, na convivência, né, entre as pessoas. Uma vaidade praticamente sem limites, que leva tantas mulheres e também homens, né, a postar fotos sensuais em busca de uma curtida, em busca de uma admiração, de uma aprovação dos outros pela aparência, pelo corpo, só pelo externo. Em relação a isso, eu queria citar um livro de uma médica pediatra chamada Maggie Meeker, norte-americana, casada, mãe de 4 filhos, escritora consagrada com um livro que virou best-seller. Ela, falando sobre as mulheres, diz assim: o verdadeiro sucesso na nossa vida é fazer o melhor possível aquilo para o que você acredita ter nascido. Ser diretora de uma multinacional, ser uma mãe e dona de casa, ser uma enfermeira, dedicar-se ao trabalho doméstico ou o que for. No fundo, ela está dizendo que o que importa não é fazer determinadas coisas que a sociedade aplaude, mas fazer o melhor possível aquilo que em consciência eu vejo que eu estou chamado a realizar nesse mundo, que é a minha vocação. Só que ela mostra que muitas vezes as moças, ao invés de valorizar-se por aquilo que são, pela dignidade que têm, né, por serem mulheres, né, por estarem realizando com competência profissional o trabalho que têm em mãos, seja o trabalho que for, seja um trabalho honesto, é um caminho de santidade, dizia São José Maria, elas fazem depender a sua autoestima da aprovação dos outros por causa da vaidade. Em função disso, precisam, né, dessas curtidas, desses likes, desses elogios, e só assim se sentem bem. E se não aparece, se não conseguem esse retorno, esse reconhecimento, ficam para baixo e já se acham pouca coisa e desanimam. Isso não tem sentido. Uma moça que, para gostar de si mesma, precisa comprovar que é aceita nas redes sociais, que é valorizada na sua rodinha de amigos e amigas, né, pela sua beleza, pela sua simpatia, pelas coisas que fala, né, facilmente vai ficar com uma baixa autoestima, porque muitas vezes isso não acontece. E além do mais, mesmo que você consiga por um tempo ser uma influencer, não é isso que te torna grande, que te dá valor. Além do mais, isso passa, e aí depois vem a baixa autoestima, o vazio, a tristeza, porque já não se consegue, né, essa admiração externa. E por isso as pessoas ficam inseguras. Em relação a isso, eu tenho uma historinha divertida. Uma mulher pergunta para um homem: quantos anos você dá para mim? Ele olha para ela e diz: pelos cabelos, uns 20. Pelo rosto, 18. Pela jovialidade, 25. A mulher finge que fica sem graça e diz: nossa. E ele responde: calma, que eu ainda não comecei a contar, a somar. Imagino que se fosse real, né, essa história, a mulher ficaria arrasada por uns 3 dias ou até 3 meses, né? Se achando velha, né, e pela brincadeira, e pela atitude desse homem. Mas olha, tanto faz o que os outros pensam de nós, o que os outros dizem de nós, não é? Isso não muda a nossa dignidade, a nossa grandeza, o nosso valor. O que conta é a aprovação de Deus. E veja, Deus te ama.
Deus te ama assim como você é. E Deus, mais ainda, conta com você para fazer algo grande aqui na Terra. Ele tem uma missão para a sua vida. Ele deseja que você compreenda a grande dignidade da sua existência, o grande valor que você tem e essa tarefa única que só você pode realizar. De modo que o fundamental não é a beleza exterior, mas a beleza interior. Não é um dinheiro acumulado na conta bancária, mas o amor praticado ao longo da vida. Eu te sugiro para olhar as coisas dessa forma, ter como modelo de mulher Nossa Senhora. Porque olhando para ela, você vai descobrir que na sua vida atual, você tem motivos para estar feliz, para se valorizar, sem precisar da libertação proposta pelo feminismo materialista. Assim como você é, nessa vida de agora, com esse trabalho, nessas circunstâncias, você pode ser útil, você pode servir, você pode imitar Jesus Cristo, você pode ser parecida, ter uma vida semelhante à vida de Nossa Senhora. Então vamos terminar a meditação com essa consciência, com esse desejo no coração, pedindo a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe Nossa, nos ajude, Santíssima Virgem Maria, que tenhamos as ideias claras, que não nos deixemos levar, nos enganar, por essas propostas que não compreendem o ser humano, que não têm uma visão adequada da dignidade humana, que tem uma antropologia equivocada. Nos ajude, Mãe, a agradecer a Deus pelos dons que Ele nos deu e a render esses dons de acordo com o seu querer. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.